Bom dia! Bora para mais uma leitura com café e frio. Jesus, meu Rio Grande tá muito frio. Quando foi consumido o sacrifício, Neemias mandou que se espalhasse o líquido restante sobre grandes pedras. Depois de feito isto, uma chama cintilou, mas consumiu-se, enquanto o fogo que se erguia no altar continuava a brilhar. O acontecimento foi logo divulgado e contaram ao rei da Pérsia que era no lugar onde os sacerdotes levados ao cativeiro tinham ocultado o fogo sagrado, que havia aparecido a água com a qual Neemias e seus companheiros obtiveram o fogo purificador das oferendas. Ordenou o rei que se murasse o lugar e o considerasse como sagrado, após ter certificado da exatidão do acontecimento. O rei tinha por hábito tomar posse de muitas coisas, das quais dava uma parte aos que ele queria ser agradável. Os companheiros de Neemias chamaram isso de Neftar, que quer dizer purificação, mas a maioria o chamam de Neftai. 2. Acha-se escrito nos documentos relativos ao profeta Jeremias que foi ele que ordenou aos cativos de tomarem o fogo, como se acaba de contar, e que o profeta, dando-lhe um exemplar da lei, recomendou-lhe que não esquecesse os mandamentos do Senhor e que não se deixasse seduzir à vista dos ídolos de ouro e prata ou dos ornamentos dos quais eles não estão ornados. Conjurou-os, entre outros avisos, que não afastassem a lei do seu coração. O escrito mencionava também como o profeta, pela fé da revelação, havia desejado fazer-se acompanhar pela arca e o tabernáculo logo que subisse a montanha que subiu Moisés para contemplar a herança de Deus. No momento em que chegou, descobriu uma vasta caverna culo, na qual Culo e o altar dos perfumes em seguida tapou a entrada. Alguns daqueles que haviam acompanhado voltaram para marcar o caminho com sinais, mas não puderam achá-lo. Quando Jeremias soube, repreendeu-os e disse-lhes que este lugar ficaria desconhecido até que Deus reunisse seu povo e usasse com ele de misericórdia. Então revelará o Senhor o que ele encerra, e aparecerá a glória do Senhor como uma densa nuvem semelhante à que apareceu sobre Moisés, e quando Salomão rezou, para que o templo recebesse uma consagração magnífica. Estava também relatado como este sábio ofereceu o sacrifício da dedicação e da conclusão do santuário, como também a semelhança de Moisés, que orou ao Senhor e obteve que o fogo do céu descesse e consumisse as ofertas. Salomão pôs-se a rezar, e o fogo desceu do altar para queimar os holocaustos. Moisés disse: Por não ter sido comido, o sacrifício pelo pecado foi consumido. Também Salomão prolongou por 8 dias a dedicação. Nas relações e nas memórias do tempo de Neemias conta-se os mesmos feitos, e como também ele formou uma biblioteca reunindo tudo o que se referia ao rei e aos profetas, as obras de Davi e as cartas dos reis a respeito das ofertas. Do mesmo modo, Judas reuniu todos os livros espalhados pelas guerras que sobrevieram, e esta coleção se encontra em nosso poder. Por conseguinte, se tendes necessidade de um destes livros, enviai-nos mensageiros que fô-los levarão. Nós vamos, pois, celebrar a purificação do templo, e é por isto que vos escrevemos. Seria bom que também celebrasseis estas festas. Foi Deus quem salvou todo o seu povo e quem deu a todos a herança, o reino, o sacerdócio e a santificação, como havia prometido pela lei. Esse Deus em que esperamos, sem dúvida, terá logo piedade de nós e de toda a terra, reunir-nos-á no solo sagrado, porque já nos livrou de grandes males e purificou o templo. Prólogo do autor. Os acontecimentos efetuados no tempo de Judas Macabeu e de seus irmãos, a purificação do augusto templo
e a dedicação do altar, como também as guerras sustentadas contra Antíoco Epífanes e contra seu filho Eupator, as manifestações celestes sobrevindas em favor dos bravos que pelejavam corajosamente pelo judaísmo e que, apesar de seu número reduzido, se tornaram senhores de todo o país, puseram em fuga as hordas bárbaras, recobraram a posse do templo famoso em todo o universo, livraram a cidade e restabeleceram as leis em vias de abolição. Tudo isso graças ao Senhor, que lhes foi misericordioso. Eis o que Jasão de Cirene narra em 5 livros que vamos tentar reunir em um só, considerando a multidão das letras e a dificuldade que, em vista da abundância dos assuntos, experimentam aqueles que desejam penetrar no estudo das narrativas históricas. Temonos, preocupado em agradar aos que apenas desejam ler, em facilitar aos que procuram retê-las e ser útil a todos em geral. Para nós que empreendemos esse trabalho de reunir, não é coisa fácil, mas uma questão de suores e vigílias. No entanto, como aqueles que preparam um festim, procurando satisfazer aos outros, assumem uma tarefa penosa, assim nós, de boa vontade, tomamos a nós esse trabalho para obter a gratidão de muitos, e deixando para o autor o cuidado de tratar cada assunto em seus detalhes. Nós nos esforçamos para expô-los com auxílio de fórmulas resumidas, assim como para uma casa nova cabe ao arquiteto preocupar-se com o conjunto da construção, enquanto aquele que está encarregado dos afrescos e das pinturas só se ocupa com a decoração. Assim, me parece, é o que nos cabe a nós. Ao autor de uma história toca aprofundar tudo, dissertar sobre tudo, procurar todos os detalhes, mas o que resume deve, ao contrário, procurar condensar a narrativa e evitar a minúcia na exposição dos fatos. Agora, após tão longos prolegomenos, começamos nossa relação, porque seria absurdo ser prolixo, deve ser, antes da história e breve na própria história. A perseguição religiosa de Antíoco. Deus protege visivelmente o tesouro do templo. 3. Enquanto os habitantes de Jerusalém gozavam de uma paz perfeita por causa da piedade e retidão do sumo sacerdote Onias na exata observância das leis, o templo era respeitado mesmo pelos reis estrangeiros. Estes honravam o santuário com os mais ricos presentes, a tal ponto que Seleuco, rei da Ásia, subministrava com suas rendas pessoais toda a despesa necessária à liturgia dos sacrifícios. Todavia, certo Simão, da tribo de Belga, nomeado prefeito do templo, encontrou em desacordo com o sumo sacerdote quando a inspeção do mercado público, como não pudesse vencer Onias, foi procurar Apolônio de Tarsis, então governador militar da Celecíria e da Fenícia. Declarou-lhe que o tesouro do templo transbordava de indizíveis riquezas, a não poder enumerá-las, que nada tinha a ver com os sacrifícios e que ele daria um jeito de fazê-las passar ao erário real. Tendo uma audiência com o rei, Apolônio o advertiu sobre as riquezas que lhe haviam sido declaradas, e este, tomando uma decisão, enviou seu intendente Heliodoro com a ordem de trazer as ditas riquezas. Imediatamente, Heliodoro pôs-se a caminho, simulando visitas às cidades de Celicíria e da Fenícia, na realidade, porém, para executar a ordem do rei, tendo chegado a Jerusalém e sendo recebido pelo sumo sacerdote da cidade com amabilidade, transmitiu-lhe as revelações recebidas e comunicou-lhe o sentido de sua visita. Contudo, indagou se tudo isso correspondia à realidade. O sumo sacerdote fez-lhe ver
que se tratava do depósito das viúvas e dos órfãos, que somente um dos depósitos pertencia a Hircano, filho de Tobias, varão muito eminente, que não era como o pretendiam as calúnias do ímpio Simão, para que tudo se reduzia a uma soma de 400 talentos de prata e 200 talentos de ouro. Era completamente impossível defraudar os que haviam depositado confiança na santidade do lugar e no caráter sagrado e inviolável do templo venerado no mundo inteiro. Firme nas ordens do rei, Heliodoro respondeu que essas riquezas deveriam ser transportadas absolutamente para o tesouro real e num dia por ele fixado entrou com a intenção de organizar o inventário. A partir desta hora, uma grande inquietude se espalhou pela cidade toda. Revestidos com suas vestes sacerdotais e prostrados diante do altar, os sacerdotes suplicavam aos céus e imploravam ao autor da lei acerca dos depósitos, rogando-lhe que os conservasse intactos para aqueles que lhe os tinham confiado. Já o aspecto do sumo sacerdote causava pena ver. Do mesmo modo, seu semblante e a alteração de seus traços manifestavam a sua angústia interior. O susto que havia tolhido agitava seu corpo com um tremor que mostrava o sofrimento íntimo de sua alma. Diante da profanação que ameaçava o templo, o povo se precipitava em multidão para fora das casas, a fim de se ajuntarem à prece comum. As mulheres, cingidas com sacos pela altura dos seios, enchiam as ruas, enquanto os jovens, retidas nas casas, corriam umas para as portas, outras para as muralhas, outras ainda se debruçavam nas janelas, todas erguiam as mãos para o céu com gritos de súplicas. Causava dó observar toda a confusão deste povo abatido e a angústia em que jazia o sumo sacerdote. Enquanto suplicavam, assim, a proteção do Todo-Poderoso para que conservassem invioláveis os depósitos que lhes haviam sido confiados, Heliodoro executava seu intento. Já se achava ele ali com seus homens armados quando o Senhor dos Espíritos e o soberano detentor de todo o poder suscitou uma tal aparição que todos os que haviam ousado vir ali desfaleceram de espanto, atingidos de pavor ante a majestade de Deus. Viram eles montado num cavalo ricamente ajaezado e guiado furiosamente um cavaleiro de terrível aspecto que lançava em Heliodoro as patas dianteiras do cavalo. O que vinha nele montado parecia ter uma armadura de ouro. Ao mesmo tempo, apareceram-lhe outros 2 jovens cheios de força extraordinária, fulgurantes de luz, ricamente vestidos, colocando-se dos 2 lados, puseram-se eles a açoitá-lo sem interrupção e descarregaram sobre ele uma saraivada de golpes. Atirado logo por terra, Heliodoro foi envolvido por uma espessa treva. Seus companheiros ergueram-no e depositaram-no numa liteira. E ele, que vinha para penetrar no mencionado tesouro com uma escolta numerosa e guardas pessoais, incapaz de se ajudar a si mesmo, foi levado por pessoas que reconheciam o manifesto poder de Deus. Enquanto ele se achava estendido e ferido pela força de Deus, se falava, e sem esperança alguma de salvação, os habitantes de Jerusalém bendiziam o Senhor que havia glorificado seu templo. O santuário, que pouco antes estava cheio de confusão e de tumulto, logo que o Senhor manifestou a sua onipotência, encheu-se de regozijo e de alegria. Todavia, alguns dos companheiros de Heliodoro suplicavam logo a Onias que rezasse ao Todo-Poderoso para lhe restituir a vida, prestes, na verdade, a apagar-se. Receando que o rei suspeitasse que os judeus houvessem organizado um atentado contra Heliodoro, o sumo sacerdote ofereceu sacrifício por ele. Ora, enquanto o pontífice executava a cerimônia expiatória, os mesmos jovens apareceram a Heliodoro revestidos com as mesmas vestes. Achegaram-se a ele e disseram-lhe: "Se reconhecido o sumo sacerdote, porque é por causa dele que Deus te dá a vida,
Proclama diante de todo seu grande poder, tu que foste açoitado por Deus. Ditas as palavras, desapareceram. Após ter oferecido um sacrifício ao Senhor, erguido abundantes preces, ao que lhe havia poupado a vida, e agradecido a Unias, Eleodoro regressou com suas tropas para junto do rei. Testemunhava diante de todos os prodígios operados pelo grande Deus aos seus olhos. E como o rei lhe perguntasse que o homem julgava ele que pudesse enviar ainda uma vez a Jerusalém, respondeu: se tens algum inimigo ou alguém que maquina contra ti, envia-o para lá, e encontrá-lo-ás ferido, se ainda viver, porque há verdadeiramente naquele lugar uma força divina. O que habita no céu zela sobre este templo, proteja-o e arruína mortalmente os que aí vêm com más intenções. Foi assim que se passaram estas coisas a respeito de Eleodoro e do tesouro sagrado que foi protegido. 4. O dito Simeão, delator do tesouro e de sua pátria, caluniava Onias, dizendo que era ele que se tinha lançado sobre Eleodoro e que era ele o autor de seus males. Ousava chamar o inimigo do Estado, o benfeitor da cidade, o defensor de seus concidadãos, o ardoroso observante das leis. Esse ódio foi tão longe que um dos partidários de Simão cometeu até mesmo assassinato. Considerando o lado lamentável dessa questão e vendo o governador da Celicíria, Apolônio, filho de Menesteu, excitar a malícia de Simão, dirigiu-se Onias para junto do rei, não que ele tivesse a intenção de acusar seus concidadãos, mas para advertir acerca dos interesses públicos e privados de todo o seu povo. Via muito bem que sem uma intervenção do rei seria impossível restabelecer a paz e por temo aos desatinos de Simão. Jasão, usurpador do pontificado. Após a morte de Seleuco e tendo subido ao trono Antíoco Epífanes, Jasão, irmão de Onias, usurpou fraudulentamente o cargo de sumo sacerdote. Numa entrevista com o rei, ele lhe apresentou 360 talentos de prata e 80 talentos excedentes. Prometia-lhe assim, disso, pagar outros 150 talentos, se lhe fosse dado o poder de fundar um ginásio e uma efebia e de receber as inscrições dos antioquenos de Jerusalém. Jasão favorece o helenismo. O rei consentiu, logo que subiu ao poder, Jasão arrastou seus concidadãos para o helenismo. Apesar dos privilégios obtidos do poder real por João, o pai de Eupolemo, que foi enviado aos romanos para concluir um pacto de aliança e de amizade, introduziu ímpios costumes, desdenhando as leis nacionais. Foi com alegria que ele fundou um ginásio aos pés da própria Acrópole, alistou os mais nobres jovens e os educou ao petazo. Deixa eu ver o que significa. Levá-la à prática dos exercícios e jogos do ginásio, durante os quais se usava o petazo, chapéu de largas bordas. Por causa da perversidade inaudita do ímpio Jasão, que não era de nenhum modo pontífice, obteve o helenismo tal êxito e os costumes pagãos uma atualidade tão crescente que os sacerdotes descuidavam o serviço do altar, menosprezavam o templo, negligenciavam os sacrifícios, corriam fascinados pelo disco a tomar parte na palestra e nos jogos proibidos. Não faziam caso das honras da pátria, amavam muito mais os títulos helênicos. Foi por esta razão que logo uma atmosfera penosa os cercou, porque naqueles mesmos cujas forma a vida invejavam a quem ambicionava igualar em tudo, encontraram inimigos e os instrumentos para o seu castigo. O seguinte fato mostrara que não é fácil violar as leis divinas. Como um tiro, se celebrassem os jogos
cinquenais em presença do rei, o ímpio Jazão mandou um grupo de antioquenos de Jerusalém levar 300 dracmas de prata para o sacrifício de Hércules, mas os próprios portadores acharam a coisa inconveniente e julgaram melhor empregá-la em outras despesas. A vontade de Jazão era que elas fossem destinadas ao sacrifício de Hércules, mas por causa dos que as levavam, foram destinadas à construção das galeras. Tendo sido enviado ao Egito, Apolônio, filho de Menesteu, por ocasião da posse do rei Filometor, soube Antíoco que este rei se lhe tratara hostil e procurou pôr-se em segurança. Veio, pois, a Jope e de lá dirigiu-se a Jerusalém. Recebido magnificamente por Jazão e por toda a cidade, fez sua entrada à luz de fachos entre aclamações. Depois disso, transportou seu acampamento para a Fenícia. Menelau suplanta Jazão. 3 anos mais tarde, Jazão enviou Menelau, irmão de Simão, acima mencionado, para levar o dinheiro ao rei e lembrar-lhe os negócios urgentes. Mas, uma vez admitido a presença do rei, cumulou de encômios sobre a extensão do seu poder e, oferecendo 300 talentos a mais que Jazão, obteve para si mesmo o pontificado. Recebidas as ordens, o rei voltou, não tendo em si nada que fosse digno de pontificado, mas, excitado por sentimentos de um desumano tirano e de uma besta feroz. Deste modo, Jazão, que havia suplantado seu próprio irmão, suplantado por sua vez, viu-se forçado a se exilar no país dos Amonitas. Quanto a Menelau, achava-se bem na posse da dignidade, mas não entregava de modo algum ao rei o dinheiro prometido, se bem que ele lhe fosse reclamado por Sostrato, governador da Acrópole, encarregado das cobranças dos impostos. Por este motivo, ambos foram chamados a comparecer diante do rei. Menelau designou para substituí-lo como sumo sacerdote seu irmão Lisímaco. Sostrado deixou Cratos, comandante dos cipriotas. Assassinato de Onias. Entre mentes, os habitantes de Tarso e de Malos se revoltaram porque sua cidade havia sido entregue a Antioquides, concubina do rei. Partiu, pois, este a toda pressa para restabelecer a calma, deixando por seu lugar tenente a Andrônico, um dos seus dignatários. Menelau viu que a circunstância lhe era favorável e se reconciliou com Andrônico. Por meio de objetos de ouro roubados ao templo, chegou igualmente a vê-los em Tiro e nas cidades vizinhas. Quando soube disso com clareza, Onias repreendeu, conservando-se retirada do território inviolável de Daphné, perto de Antioquia. Por causa disso, Menelau tomou a parte Andrônico e induziu-o a matar Onias. Andrônico reuniu-se, pois, para junto dele, enganou-o com astúcia, deu-lhe garantias que confirmou para juramento, levou-o a deixar seu esconderijo, matou-o no mesmo instante, sem nenhuma atenção à justiça. Não só judeus, mas também muitos estrangeiros ficaram indignados e consternados com esse assassino iníquo. E quando o rei entrou nas cidades de Cilícia, tanto os judeus da cidade como também os gregos, contrários à violência, vieram perquirir o motivo do assassinato inexcusável de Onias. Antíoco ficou profundamente abatido e, tocado de compaixão, chorou a lembrar-se da sabedoria e da grandeza moderação do finado. Excitado assim por uma cólera violenta, despojou imediatamente a Andrônico de suas púrpuras, rasgou-lhes as vestes, mandou levar através de toda a cidade até o lugar onde havia lançado a mão sacrílega sobre Onias, e ali acabou com a vida do homicida. Assim o Senhor deu-lhe o merecido castigo. Outros delitos de Menelau. Ora, em Jerusalém, Lisímaco,
de acordo com Menelau, multiplicou os roubos sacrilégios e, divulgado o rumor, o povo acabou por se amotinar contra ele porque muitos objetos de ouro haviam sido levados. Como a multidão se houvesse sublevado em cólera, Lisímaco equipou perto de 3.000 homens e deu um sinal para uma injusta repressão sobre a chefia de certo Auranos, homem avançado em idade e não menos em loucura. Todavia o povo tomou conhecimento da trama de Lisímaco, e uns se armaram com pedras, outros com paus, alguns ajuntaram o pó da terra e se arremessavam contra os homens de Lisímaco. Deste modo, muitos foram os feridos, alguns mortos, e os restantes postos em fuga, quando ao próprio sacrílego mataram-no junto ao tesouro. Por todas essas desordens foi instaurado um processo contra Menelau. Quando o rei veio a Tiro, 3 enviados da Assembleia dos Anciões sustentaram a acusação diante dele, mas Menelau, que se julgava já derrotado, prometeu grande soma de dinheiro a Ptolomeu, filho de Diomedes, para que ele lhe granjeasse a favor do rei. Ptolomeu conduziu, pois, o rei para debaixo de um peristilo, como se fosse para tomar ar fresco, e fê-lo mudar de sentimento, de modo que Menelau, posto que responsável por todo o mal, foi considerado pelo rei inocente de todas as acusações que pesavam sobre ele e condenou à morte os infelizes que teriam sido julgados inocentes, mesmo se eles tivessem pleiteado diante dos citas. Assim, os que só tinham tomado a palavra para defender os interesses da cidade, do povo e dos objetos sagrados sofreram esta pena injusta. Por isso, os impróprios tírios ficaram de tal maneira encolerizados com este crime que subvencionaram magnificamente os gastos de suas sepulturas. Quanto a Menelau, por causa da cobiça dos poderosos, conservou seu cargo, mas cresceu em malícia e tornou-se o verdadeiro inimigo de seus concidadãos. Fim miserável de Jasão. 5. Por esta ocasião, Antíoco organizou sua segunda expedição ao Egito. Aconteceu que em toda a cidade e por mais de 40 dias apareceram, correndo pelos ares, cavaleiros vestidos de ouro e armados com lanças, cortes armadas, espadas desembaiadas, esquadrões alinhados para a batalha, perseguições e choques de um lado e de outro, movimentos de escudos, florestas de lanças, tiros e dardos, armaduras de ouro resplandecentes e couraças de todo gênero. Por isso todos rezavam para que as tais aparições produzissem felizes resultados. Espalhando-se a notícia, aliás, falsa da morte de Antíoco, Jasão tomou consigo ao menos 1.000 homens e atacou a cidade de improviso. Travou-se o combate sobre os muros e a cidade estava já tomada quando Menelau fugiu para Acrópole. Jasão massacrou sem piedade seus próprios concidadãos, esquecendo-se de que uma vitória ganha sobre compatriotas é a maior das desgraças, e agiu como se alcançasse um troféu dos seus inimigos e não dos seus congêneres. Todavia, e não dos seus congêneres. Todavia não lhe foi possível conquistar o poder, e só recolhendo de sua maquinação a vergonha, fugiu de novo para a terra dos Amonitas. Pereceu, enfim, miseravelmente, porque, acusado junto de Eretas, rei dos árabes, fugiu
De cidade em cidade, perseguido por todos, detestado como violador da lei, desprezado como carrasco de sua pátria e de seus concidadãos, foi levado para o Egito. Aquele que tinha lançado fora de sua pátria tanta gente pereceu numa terra estrangeira, tendo ido para junto dos espartanos como uma esperança de ali encontrar um refúgio por causa de uma origem comum. E após ter lançado por terra tantos homens sem sepultá-los, não foi chorado por ninguém, nem recebeu as honras dos funerais, nem um lugar no túmulo de seus pais. Amanhã seguimos com perseguição sob Antíoco